Nós precisamos mais do que nunca sabedoria para viver nesses dias difíceis. Quantos concordam que a gente precisa de sabedoria? Nós temos vivido dias intensos aí, um cenário totalmente novo, trazendo algumas inquietações para o coração. E nós colocamos como projeto trabalhar essa temática, sabedoria para viver no ano de 2023. Dias atrás eu fiz uma leitura num texto de Apocalipse e achei interessante que a afirmação do profeta, através de João, é de que a besta recebera poder, domínio e o trono. E aí o povo santo, como é que tem que se comportar? O dia que a besta do Apocalipse se manifestar no mundo, como é que você tem que se comportar? E lá está em Apocalipse 13, versículo 10. Quem estiver destinado à prisão, será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. E isso significa que você, povo santo, deve viver de forma perseverante e fiel. Na pior das hipóteses do mundo, quando a besta governar, nós vamos ter que continuar santo, perseverantes e fiéis. Eu espero que você continue assim, no meio das incertezas políticas do mundo. Bom, nós trabalhamos a lei das primeiras coisas. Esta é a série de janeiro. Por quê? A sabedoria está na aplicação, na obediência de princípios. E hoje nós vamos tratar dessa lei, uma das leis importantes das Escrituras Sagradas, que é a lei das primeiras coisas. Nós vamos utilizar 4 personagens. A semana passada, o pastor Jordache falou de Abraão, como é difícil quando a gente recebe prova para dedicar a primeira coisa, que foi o filho que ele recebera do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Josué, porque Josué ele protagonizou a primeira conquista da terra prometida, que foi a cidade de Jericó. E todos os despojos da cidade de Jericó deveriam ser dedicados como primícia. Semana que vem será tratado sobre a lei. Quando Moisés escreveu a lei das primícias, o que contemplava a lei das primícias? E por fim, no último domingo, se Deus permitir, de janeiro estivermos juntos aqui, nós vamos tratar daquilo que Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino. Então a primícia, o reino de Deus e toda a sua justiça. Vamos aproveitar um pouquinho e falar sobre as ideias bíblicas. Pentateuco. Já que a gente perdeu muito daquilo que nós tínhamos na escola bíblica dominical e a gente tem feito de outra forma, eu queria que você lembrasse um pouquinho comigo. O Pentateuco são 5 primeiros livros da Bíblia e estão aí de forma muito distante de você, mas estão dentro desta prateleira ali com os livros. Mas são os livros, repita comigo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Gênesis significa princípio, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. O livro de Êxodo fala da saída. Depois de um tempo de 430 anos no Egito, o povo de Deus, liderado por Moisés, sai. O livro de Números fala da peregrinação no deserto. O livro de Levítico é o livro do levita, é o livro da lei. E todos os levitas, todos os sacerdotes e levitas deveriam conhecer bem o livro de Levítico. E o livro de Deuteronômio é a repetição da lei. Não sei se você já percebeu, mas em Êxodo 20 tem os 10 mandamentos, o decálogo, mas você vai encontrar a repetição disso em Deuteronômio 5. Todos os 10 mandamentos em Deuteronômio 5 e Êxodo 20. Bom, esse é o Pentateuco. A partir daí nós começamos na Bíblia, num outro segmento, livros históricos. E aí nós vamos entrar no livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E a gente fecha os livros históricos. Eu fiz toda essa abordagem para falar que hoje nós vamos entrar no livro de Josué, que é um livro histórico e narra esse período de conquista da terra prometida. Pensei que tinha algum fantasma aqui. O livro de Josué. Josué é o primeiro livro deste bloco dos livros históricos e registra a posse e a conquista da terra prometida. Foi escrito por Josué, tem apenas 24 capítulos. E nós vamos entrar hoje no capítulo 6, mas eu queria fazer um resumo histórico de Josué 1 até o 5.
O capítulo 1 de Josué, se você quiser já abrir a sua Bíblia, acho que era interessante você dar uma acompanhada comigo. Você vai perceber que no capítulo 1 há o comissionamento de Josué. Ele agora é colocado no lugar de Moisés, e aí fala Deus chegando para ele: Josué, ser forte e corajoso, não te espantes, não te atemorize, eis que eu vou estar com você. E eles se preparam para entrar na terra de Canaã. No capítulo 2 você percebe que estrategicamente já aconteceu isso no passado, e Josué foi um dos espias. Quando Moisés caminhou para a terra prometida, eles foram em 12 espias. E deu problema porque dos 12, 2 vieram trazendo notícias boas, 10 negativas. E agora Josué já aprendeu a lição. Quantos espias ele manda? 12? Não, ele manda 2 espias. E esses espias vão para Jericó, são alojados na casa de uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta, e ela compartilha tudo o que o povo de Jericó estava sentindo acerca do povo de Israel que estava se aproximando. Então você encontra essa história no capítulo 2. No capítulo 3 de Josué, você percebe que eles estão agora entrando no Rio Jordão. O primeiro obstáculo para entrar na terra prometida é o Jordão. Eles estão ali na Jordânia, perto do lado direito do Rio Jordão, e eles vão atravessar o rio, e Deus, de forma miraculosa, faz com que eles passem a seco. Ele breca a água e aquele lugar fica seco, e eles atravessam o Rio Jordão. Assim está registrado aí em Josué 3. Josué 4, havia uma orientação que cada representante de tribo deveria pegar uma pedra de dentro do Rio Jordão e colocar lá fora, para testemunhar que um dia Deus trouxe aquele povo para aquele lugar. E se perguntarem: que são essas pedras? Vocês dirão aos seus filhos: isso é sinal de que Deus esteve conosco. E no capítulo 5 tem uma coisa estranha. Eles estão indo para conquistar a terra, e Deus pede que todo homem que nascera no deserto fosse circuncidado. A circuncisão é uma incisão, uma cirurgia de pequeno porte, mas é uma cirurgia. Então você imagina homens se preparando para a guerra: agora vocês vão ser circuncidados. E eles são circuncidados, e Deus diz: hoje eu resolvi o opróbrio do meu povo, a vergonha do meu povo que estava no Egito. E celebram a Páscoa, porque a Páscoa fora celebrada lá no dia que eles saíram do Egito, e lembra daquela sangue do cordeiro que foi aspergido sobre os umbrais das portas, e eles celebram a Páscoa. E aí entra no texto que eu queria que você abrisse comigo, quando Deus aparece para Josué através de um mensageiro e diz tudo o que tem que acontecer. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Josué 6, versículo 12 em diante, e nós vamos fazer essa leitura. Josué 6, 12 até o 21. Diz o texto bíblico: levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de carneiros diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente sobreviverá ou viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente a si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram, totalmente ao fio da espada, assim o homem como a mulher, assim o menino como o velho, também o boi, as ovelhas e o jumento. Pai,
Pedimos que no nome de Jesus o Senhor fale ao nosso coração, que sejamos porta-voz da Tua palavra, que o Senhor nos ajude com autoridade e com a unção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aprendendo com as premissas das conquistas. É isso que nós vamos tratar nessa manhã. As conquistas não vêm de graça. Pode olhar para a sua história mesmo e veja o que você já conquistou e como é que foi o custo disso. Elas vêm com esforço, elas vêm com sangue, suor e muitas vezes lágrimas. Há todo um processo, um antes, um preparatório. E essa história da conquista começa lá com Abraão, quando Deus chamou ele de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Um detalhe interessante, profético, tá? Dá uma olhadinha aí no YouTube, vocês que gostam de profecias. O rio Eufrates está baixando o nível. E há uma profecia em Apocalipse que isso acontecer, e está acontecendo nos seus dias. Abraão surgiu lá dessa Mesopotâmia e Deus disse para ele: vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele foi. Depois ele peregrinou na terra prometida, desceu até o Egito. Ele teve um filho chamado Isaque. Desse Isaque surgiu quem? Jacó e Esaú. E de Jacó, que depois passou a ser chamado Israel, vieram 12 filhos. Desses 12 filhos são constituídos as tribos de Israel e constituído o povo de Israel. Esses 12 meninos representam essas 12 tribos. E eles então passam a morar ali junto com todo o seu clã. Tem fome, José vai vendido para o Egito, essa é a história bíblica. Depois José morre, leva toda a família, morre. E aí por 430 anos eles permanecem no Egito. Levantam um faraó que não conhece José, começa a oprimir o povo. E Deus levanta então Moisés, e Moisés agora conduz o povo. Passa-se 40 anos no deserto peregrinando, e agora Josué entrega o bastão e eles estão esperando a conquista. Quantos anos demoraram isso, vocês imaginam? Mais de 700 anos. Então essa conquista não foi barato, é uma conquista que custou, até que chegasse Josué. E agora Deus dá instrução a Josué para aplicar a lei das primícias na primeira cidade a ser conquistada. Porque Abraão, onde ele ia, a primeira coisa que ele fazia é levantar altar. Essa é uma atitude bonita, meu irmão, que você pode fazer quando entrar na sua casa nova. A primeira coisa que você faz, levanta um altar. É dedicação daquele lugar. Quando você comprar o seu carro novo que você vai dirigir, a sua bike ou a sua moto, dedique. Primeira coisa é consagre. É altar de Deus onde você está, onde você for, e aquilo que você tem. O violão que você ganhou para tocar, dedique, consagre ao Senhor. É isso que é o princípio da lei. Quando o povo voltou, muitos anos depois do cativeiro da Babilônia, a primeira coisa que eles fizeram foi construir o templo, não foi a casa, não foi o palácio. E é bem clara essa afirmação quando Salomão diz que deve você honrar ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Isso é um princípio bíblico. Se você quiser ser abençoado ou mais abençoado, é um princípio que, se você aplicar, você vai lembrar. Dona Edith Troquez, esposa do Benedito Troquez, falecida, conheci. E ela fazia pães. Ela tinha uma família grande. Normalmente as famílias grandes, elas trabalham de alimentar seus filhos com pães caseiros. E o primeiro pão sempre ela dedicava a alguém, como primícia daquilo que Deus dava a ela. Que atitude linda. É esta ideia, desse princípio, desta lei que Dona Edith praticava, que foi instruída por Abraão, foi instruída nas escrituras sagradas por Moisés. E agora Deus dizendo que tem que acontecer com a primeira cidade que vocês vão conquistar. Jericó é a primeira cidade. Então tudo que tem em Jericó, os ouros, a prata, o bronze, todos os bens serão meus. E ninguém pode pegar isso. Esta era a ideia. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Quando você visita Israel e você entra em Jericó, tem um painel muito bonito lá escrito assim: a cidade, uma das cidades mais antigas do mundo. Alguns dizem que é a mais antiga do mundo. E é interessante, é uma cidade bem ali no Vale do Jordão. O seu nome significa lua, sua lua. Fica a 8 quilômetros do Rio Jordão e a 11 quilômetros do Mar Morto. Então bem naquela planície.
Havia uma deliberação explícita do Senhor. Se você está com a Bíblia aberta aí em Josué 6, 18 e 19, não levem coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos. Então toda a prata, todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão apartados, separados para o Senhor, e deverão ser levados para o tesouro de Deus. Então Deus não precisa dos bens, Deus não precisa do tesouro, Deus não precisa da prata, do bronze, do ouro, do ferro de Jericó, mas Ele queria ensinar ao povo uma lei de que as primícias é dele, as conquistas. Então, na tomada de Jericó, há um processo em torno dessa conquista que eu quero ver com vocês. O despojo tem a ver nas histórias das guerras com as recompensas por uma batalha vencida. Então, se eu conquistei o inimigo, eu tinha o direito de despojar, de tirar dele tudo que era dele. E nesses casos, eu não vou entrar um pouco nesse mérito, mas se você quiser entender e aprofundar esse seu conhecimento sobre isso, por que Deus manda destruir? Esse Deus é muito sanguinário. No Velho Testamento Ele manda matar criança, manda matar mulher. Por que Ele faz isso? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. É importante que você entenda que há uma cota, e há textos bíblicos que dizem isso, uma cota de iniquidade que Deus tolera de qualquer nação, de qualquer povo. Eu espero que o Brasil não esteja chegando nesse limiar, porque o dia que a cota da iniquidade extrapolar, extravasar, Deus entra com juízo. E é isso que Ele fazia. Então o povo de Deus era levantado para demonstrar o juízo de Deus. E assim também aconteceu com o próprio povo de Deus, porque a Assíria e a Babilônia foram levantados de longe para vir ser instrumento de juízo sobre o povo de Deus. Então é esta forma como Deus age naquele contexto. Então Deus usando agora os hebreus que saíram do Egito para serem instrumentos de juízo aos cananitas. Então nessa conquista existem 4 coisas que eu quero ver com vocês. O que eu aprendo sobre preparação, sobre orientação, sobre execução e sobre avaliação. Repita comigo então: preparação, orientação, execução e avaliação. Se você quiser, continue acompanhando comigo no texto bíblico, em Josué 1:9, você pode retornar um pouquinho aí. Na preparação, nós precisamos receber encorajamento. Pode olhar em qualquer conquista sua. Quando nós formos construir esse lugar, se Deus não nos der coragem, eu não vou pensar num trem desse tamanho para a gente, o que nós vamos fazer? Então a gente precisa de coragem. Quando você começou a construir a sua casa, você precisa de coragem. Então Josué recebeu no versículo 9 do capítulo 1, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então no processo de preparação para uma conquista, você precisa de coragem. Segunda coisa, você precisa de provisão, porque no versículo 11 diz: passem pelo arraial e ordene ao povo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei esse Jordão, para que vocês entrem na terra que Deus te dá. Não dá para ir para a guerra, não dá para ir para a conquista sem se fortalecer, não dá sem se abastecer, sem provimento. Há uma cena no Novo Testamento, em Atos, quase no finalzinho de Atos 26, 27, ali, Paulo está num barco que está para naufragar. E as pessoas estão em jejum. Jejum é bom. Só que Paulo diz agora, pessoal, vocês têm que comer, porque o barco vai afundar e vocês vão ter que nadar, vocês vão ter que ter força. Isso é provisão, é tremendo bom senso. E nós precisamos saber isso. Então, na preparação, você precisa da coragem, mas você precisa da provisão. Nas comitivas de transporte dos gado ali no Pantanal, uma vez eu tive essa experiência para participar, pelo menos um meio expediente, o rancho sempre vai na frente. Então quando a comitiva chega com os animais, o gado e os boieiros, todos estão ali, o rancho já está pronto. Então a provisão é importante nesse processo de preparação. Mas entra também a verificação, porque agora 2 espias para entrar dentro de Jericó. Está no capítulo 2, versículo 1. Diz: Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias. É sondagem no território do inimigo. Preparar alguma coisa, você tem que fazer investigação do mercado. Você tem que saber como é que está o cenário. É isso que eles estão fazendo. Até uma dica para você, moço e moça: não dá fora não. Se você está gostando de uma moça, de um moço, faz uma sondagem por trás. Será que ela está gostando? Pega um amigo e tenta sondar isso para você chegar lá, porque senão você vai levar um fora, é ruim. Então faça uma sondagem, faça uma verificação para não dar bola fora, e é ruim levar fora.
Então faz uma sondagem por espias. E aí, você está sabendo de alguma coisa? Ela vai contar com você. Pastor Rubens tem 3 filhos bonitos e tem pessoas já se aproximando. Então aprenda a fazer isso com eles. Mas o quarto processo aí é de santificação, porque no versículo 5 do capítulo 3, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E a palavra hebraica aqui é kadosh, quer dizer kadash, a mesma de kadosh que você já conhece, que é santo. Deus está dizendo, no processo de preparação para a conquista, você tem que trabalhar com a sua vida de santidade. Você tem que se consagrar, você tem que se dedicar, você tem que se apartar, você tem que voltar para Deus. Não adianta você querer fazer suas conquistas sem preparar em sentido espiritual, a sua fé, o seu coração, a firmeza com Deus. Agora é uma época propícia, você está iniciando o seu ano 2023, fala, Deus, eu quero levar muito a sério a minha relação contigo nesse ano. Eu quero ser uma pessoa fiel à tua palavra, ler a tua palavra, obedecer a tua palavra, estar em comunhão com os meus irmãos. Eu quero te adorar, na hora que for do louvor, eu quero realmente sentir a tua presença e adorar, para que o fruto dos meus lábios alcance o trono da graça. Conquistas sem santidade não se sustentam. Elas desmoronam em breve, e vocês vão ver isso com Israel. Mas no versículo 7 existe uma outra coisa nesse processo de preparação, que é a confirmação. Porque o texto diz assim, Deus a Josué, hoje eu vou começar a engrandecer o seu nome perante os olhos de Israel, para que saiba que como fui com Moisés, serei contigo. Deus confirmando, Deus credenciando, Deus atestando. E assim ele fez com vários personagens. Por exemplo, e o Senhor era com Josué, ou com José. E o Senhor era com ele. Todas as vezes que você confirma isso nas Escrituras, e tudo que Davi fazia lograva êxito, porque Deus era com ele. Isso é testificação, isso é autenticação, isso é credenciamento. No processo de preparação, receba a chancela do credenciamento de Deus. Mas nesse processo de preparação também, antes que vocês esqueçam, levante esse altar, essas pedras, para que vocês jamais esqueçam de que Deus esteve com vocês. E quem permitiu vocês passar no Rio Jordão foi o Senhor. Construa na sua história memoriais que vão relembrar. Em casa a gente tem alguns memoriais, eu tenho um graveto lá na minha casa, que é num dia, numa reunião de oração, numa mata, e eu vi coisas lindas acontecendo. Está lá esse graveto, é um memorial, e esse memorial me lembra de que Deus agiu, e Deus falou, e Deus se comunicou, e Deus está na história. Mas por fim a gente encontra aqui a regularização, porque não dá para preparar sem consertar o passado. E aí eles têm que circuncidar, e eles têm que resgatar a festa da Páscoa. A circuncisão era uma marca que identificava o judeu do não judeu, e era uma lei instituída por Deus junto com Abraão, e eles deveriam passar literalmente na faca e ficar um período até que eles recuperassem para voltar à conquista. Então circuncisão antes de iniciar a guerra parece ser um contrassenso, mas Deus faz isso porque quando Deus está no controle, e mesmo parecendo um contrassenso, vai dar certo. Se os caras de Jericó soubessem que o povo tinha passado por cirurgia, eles atacassem Israel estaria consumado. Mas Deus está no controle. Então na preparação nós temos encorajamento, provisão, verificação, santificação, confirmação, sinalização e regularização. Mas o próximo passo é a direção, a estratégia, a orientação. Aqui eu quero me reportar ao texto do versículo 13 de Josué 5. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que viu um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse, é você um dos nossos ou é adversário? Ao que parece para o meu coração é que Josué tomou uma medida que todos nós devemos tomar, vocês líderes também, aquela escapadinha, aquela saída de cena para pensar, para avaliar, para analisar, para discernir o que Deus quer. Isso aconteceu com Isaac, quando a esposa dele estava sendo trazida pelo servo de Abraão. Diz o texto bíblico que saiu Isaac para meditar no campo, e de repente ele vê os camelos. Isso acontece com Neemias, quando ele tem o grande desafio de construir os muros de Jerusalém, e diz o texto bíblico que ele saiu
nos escombros de noite, para buscar em Deus o que eu vou fazer, qual o caminho. Isso aconteceu também em Marcos 1,35, diz assim: Jesus saía, sendo alto a madrugada, Jesus saiu, foi para um deserto, ali orava. Marcos 1,35. Então, o retiro, o sair de cena, o estar aos pés aqui das muralhas de Jericó, Josué está buscando em Deus orientação, buscando direção, buscando estratégia, e é uma dica valiosa para você que quer fazer conquistas e que quer, dentro do processo de primícias, aprender. Retire-se para ter um tempo de reflexão. Ele saiu para buscar orientação ao Senhor. E saiba que Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Está em Jeremias 29:13. Deus traz orientação quando você busca. E aqui então aparece. Eu me recordo que quando menino eu gostava muito de aprender da Bíblia, e uma forma muito melhor para mim, que na época não tinha desenho nem vídeo, era histórias da Bíblia em gibis. Eu li todas as histórias da Bíblia em gibis. Eu gravei muito das histórias da Bíblia através dos gibis. E eu me recordo que na história de Josué, aparece um homem com uma espada desembaiada na mão. Ele era brilhante, e Josué está ali e olha: escuta, você é um dos nossos, você é nosso inimigo? E aí no gibi eu fazia até a voz do homem: eu sou capitão dos exércitos do Senhor. O texto bíblico só diz isso assim, e diz que Josué adorou, Josué prostrou, e esse personagem disse: tire as sandálias, porque o lugar onde você está é um lugar santo. No texto não fala mais nada, mas eu tenho convicção no meu coração que aqui o anjo, ou uma teofania, porque possivelmente pode ter sido Jesus que apareceu aqui para Josué, não dá clareza o texto bíblico, ele com certeza dá instruções: olha, a conquista de Jericó vai ser assim, vocês vão caminhar 7 dias, serão 7 dias de conquista, todos os dias vocês vão caminhar uma volta em volta da cidade de Jericó, e vai ser assim, os guardas na frente, os guerreiros na frente, sacerdotes com 7 trombetas, atrás a arca da aliança, depois outros soldados e o povo, e todos os dias vocês vão passar em volta de Jericó, uma vez, uma volta, e vão fazer quieto, e os sacerdotes vão tocar a trombeta continuamente. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, e na mesma ordem, os guardas, os guerreiros, os sacerdotes, a arca, os guardas, o povo, e depois na 7ª volta, todos vão tocar a trombeta, e Josué vai dizer: gritai, e vocês vão gritar, e as muralhas vão cair. Essa orientação no meu coração não foi da devaneio da mente de Josué, foi uma orientação de Deus sobre estratégia, como vencer, como ganhar. Quando a gente fala de orientação, você precisa entender que Deus é quem traz a direção. E aí há um processo de reverência, há um processo de dependência. Tirar a sandália, dizer assim: você não pode caminhar nesse solo pedregoso sozinho. Então tire as sandálias, que eu vou estar com vocês. É um símbolo de humildade. Na administração a gente chama 4 pilares básicos que compõem a administração: planejamento, organização, direção e controle. O planejamento é a preparação que a gente falou. Agora eles estão no momento da orientação, da organização. E isso aconteceu, preparando para a conquista. Mas e se você tiver plano? E se você tiver estratégia? É o suficiente? Não. Alguns anos atrás, Deus falou ao meu coração por um texto de Isaías 8, 9 a 10. Você pode grifar depois, lá na NVI diz o seguinte: continue a fazer o mal, nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes. Aqui pode ser aplicado ao Brasil. Continue fazendo o mal, Brasil, e você será destruído. Escutem, terras distantes. Ainda que você se prepare para o combate, vocês vão ser destruídos. Ainda que vocês tenham as estratégias, vocês serão destruídos. E as estratégias serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso. Pois Deus está conosco. Então pode-se ter estratégia, pode-se ter planos, pode ser projetos, pode
planejamento estratégico. O importante é saber do que lado que Deus está. Se Deus está do seu lado. Esta era a orientação que Josué tinha. Terceiro item, execução. Preparou, recebeu orientação, agora é hora de colocar em prática, é hora da execução. E isso você vê aí em Josué 6, quando ele descreve toda essa sucessão, como que tem que ser o procedimento, como que tem que ser a ordem, o que tem que fazer em cada dia, quantos dias serão. E aqui, querido, entra o controle na administração. 7 dias de preparo, 7 dias de aplicação, 7 dias de execução de um projeto. E aqui tem algumas coisas que eu queria falar sobre execução. Primeiro, execução com zelo. Tudo quanto vier às suas mãos para fazer, faze conforme todas as tuas forças. A gente canta uma canção, não tem isso na Bíblia, mas diz, faça o melhor para Deus. Mas dá para tirar de um texto de Jeremias que diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor, relaxadamente. Então, concentre naquilo que você vai fazer, tudo que você vai executar, faça com zelo. Isso quer dizer, possa fazer de acordo com a orientação. Você não vai fazer de acordo com o que der na cabeça, mas de acordo com o que é o melhor. A proposta não é fazer de qualquer jeito, do jeito que, agora eu vou fazer assim. Ao invés de a gente andar para cá, para Jericó, por que a gente não dá uma volta para lá? Os homens vão de um lado, as mulheres de outro. Não fiquem inventando, se Deus deu uma diretriz. Acate, a proposta é observar com zelo, com critério, a instrução. É isso, meu irmão, não fique inventando as coisas. Tem gente que está abandonando a Bíblia e pegando muitos coaches, muitos filósofos. Esses dias eu até fiquei espantado, porque um dos filósofos da modernidade, que a gente admira muito, além do Mário Cortella, é o Leandro Carnal. Mas eu descobri que esse homem está num caso de um menino de 27 anos, há 4 anos ele está namorando esse menino. E aí você, ao invés de pegar as escrituras sagradas, fica escutando um monte de porcaria, esses homens que não têm princípios, por favor. Então a ideia é de você executar tudo de acordo com a palavra. Isso é com critério, isso é com zelo. Mas a segunda coisa, execute com confiança. Porque você imagina, Josué, você tem certeza? Vamos caminhar em volta da muralha? O que os caras lá de Jericó, olhando da muralha, vão olhar, vão pensar de mim? Meu irmão, pode ser a coisa mais ridícula de ser feita, mas se Deus falou, faça. Vai dar certo. E é isso que eles fizeram, então fazer com confiança. Quando você olha esta afirmação, você vê Hebreus 11:30 ratificando, porque lá diz assim, pela fé o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias, e suas mulheres caíram. Eles foram pela fé, não estou entendendo nada que eu estou fazendo aqui. Pediram para marchar, eu estou marchando, lá na frente tem os guardas, depois tem os sacerdotes, depois tem as trombetas junto com os sacerdotes, depois tem a arca, depois tem um monte de guarda, e nós estamos aqui, eu não sei o que eu estou fazendo, mas Deus mandou. É com confiança. Isso é uma execução criteriosa, isso é uma execução confiante, mas também é uma execução com graça. Ô espias, vocês lembram que vocês foram hospedados na casa de Raabe e vocês não fizeram um acordo com ela? Que se ela tivesse uma corda, por onde mesmo vocês desceram da muralha de Jericó, e tivesse uma corda vermelha de fio escarlate, aquela casa seria protegida. Você falou para agregar naquela casa toda a família de Raabe, tudo que as pessoas que é familiares dela fizeram. Então mesmo na execução a graça se manifestou, porque Raabe foi salva. Todas as outras muralhas, ou as muralhas inteirinhas de Jericó ruíram, menos onde havia a visitação da graça. E Deus honrou a palavra daqueles espias. Então mesmo na execução, lembre de graça. Destruição de Sodoma e Gomorra. O anjo comunicou a Moisés, Abraão. E Abraão disse, mas Deus, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir os 50 justos com todo o resto da cidade? Não, não vou destruir. Mas Deus, se tivesse 45 justos lá, o Senhor vai destruir com os demais? Não, não vou destruir. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, 10, mas que chato foi Abraão. Mas Deus disse assim, mesmo que tiver 10 justos naquela cidade, eu não vou destruir. Nínive, profeta Jonas chamado para lá, arrependei-vos, porque Nínive será subvertida. Jonas ficou muito chateado, porque ele pregou e os caras se converteram. Até os animais fizeram jejum, pode ler lá no texto de Jonas.
E Jonas ficou chateado. Eu sabia que eles iam se arrepender. Sabe por quê? Israel, o povo de Deus, tinha um coração mais duro do que os ninivitas. E às vezes, meu querido, você, cristão evangélico, tem um coração mais duro do que muita gente que está fora da comunidade de fé, que foi o que aconteceu. Mas a ideia é que a graça estava visitando os ninivitas. A graça visitou Ló. Era um morador de Sodoma e Gomorra. A graça visitou Raabe. E por fim, com as premissas eu aprendo nas conquistas, preparação, orientação, execução e por último, avaliação. É aquela fase na administração que a gente chama de controle, feedback. Todas as segundas-feiras, a equipe ministerial com todos os colaboradores da IPI Dourado se reúne lá no Templo Sede para a gente fazer a avaliação. Como é que foi ontem? O som estava legal, faltou isso lá naquele lugar, estava sujo o chão. A gente faz todas as críticas possíveis, a avaliação, para ver se atendemos ou não ao planejado. Agora, as muralhas caíram, o povo invadiu, aparentemente tudo deu certo. O plano do homem que apareceu lá com a espada desembaiada que deu para Josué, funcionou. Yes, vencemos, Jericó está nas nossas mãos, tudo deu certo. Essa era a avaliação deles, mas não era a avaliação de Deus. Muito cuidado com as avaliações que você faz também. Lembra de Elias? Sobrou só eu, Deus. Não tem mais nenhum profeta em Israel. Todo mundo perdeu a fé. No nosso país está tudo perdido agora. Elias, existem 7.000 homens que não se curvaram diante de Baal. Que boa notícia, yes! Deus tem notícias que você não sabe. Sua avaliação pode estar equivocada, mas Deus ficou quieto. Próxima cidade, qual é? Ai. Diga assim, Ai. Essa foi a próxima cidade, 12.000 habitantes. Nós já passamos por Jericó, uma cidade legal, tal, em alta autoestima dos hebreus. Vamos mandar 3.000, 4.000 homens. Fichinha Ai para nós. Foram, passaram vergonha, um vexame só. Foram atacados pelos moradores de Ai. 36, diz o texto bíblico, morreram. Eu não sei porque a Bíblia faz questão de dizer que 36 morreram. É um enigma aí. Mas 36 morreram e o povo ficou amedrontado. E Josué, Deus, como é que o Senhor faz isso com a gente? Para a gente passar vergonha? Deus diz, Josué, você não sabe a avaliação correta, que tem coisas condenadas dentro do arraial de vocês. Teve alguém dentro do povo que roubou, surrupiou, coisas condenadas. E Deus dá uma estratégia também, como seria descoberta essa pessoa. Vai cair na tribo de Judá e na casa de Acã. Ele roubou capa, ele trouxe ouro, ele trouxe bronze e escondeu debaixo da sua tenda. E aí há uma palavra muito difícil, porque com relação ao pecado não se brinca. Pega Acã, sua casa, seus animais, tudo! E aquelas coisas levam para fora do arraial, apedrejem e queimem. E assim foi feito. Então aquele princípio das primícias, Jericó é minha e tudo que tem de despojo é meu. Aprenda a observar. E aqui existem coisas que a gente precisa sempre refletir. Que quando você erra, quando você peca, quando você coloca a mão em coisas condenadas, você traz consequências não somente para a sua vida. Você traz consequências para a sua família. Você traz consequências para a sua igreja. Você traz consequências horríveis para a sua nação. E aconteceu isso com os hebreus. Todos eles pagaram um preço por causa de uma atitude errada de um homem, de uma pessoa. Primícia é minha. Não foi dito isso, por que não obedeceram? A lei da semeadura é esta: o que você planta, você colhe. Nem necessariamente só você colhe, mas as pessoas ao seu redor, até a sua família, as nações. O pior inimigo que a gente tem não são os inimigos explícitos, são os inimigos dentro
Acã foi esse. E a gente tem que ser firme com relação ao pecado. Somente então, depois de purificado o povo do Senhor, aí Deus falou: agora volta para Ai que vocês vão ganhar aquela cidade. Eles foram e conquistaram a cidade de Ai. Muito bem. Quais são as experiências que você tem com as primícias? Eu já aprendi desde menino. Meu avô tinha uma caixinha de sapato, ele tinha uma mercearia. E eu via sempre ele tinha um sobrado em São Paulo, na Zona Norte, até hoje esse sobrado está lá. Eu via a Bíblia dele toda manchada, porque eu acho que ele punha o dedo, a boca no dedo, a língua, molhava e fazia assim. Então esse cantinho era tudo marrom. Mas eu via que a Bíblia dele era marcada. Mas ele tinha uma caixinha que tinha a arrecadação da semana e na sua mercearia, sempre a primícia. Ele chegava no final do dia: quanto é que eu faturei na minha quitanda, na minha mercearia? E ele dedicava ao Senhor. No final de semana, todo final de semana, ele levava os seus dízimos e as suas ofertas. Isso é princípio. Ele teve 11 filhos, 3 filhos excepcionais e nunca passou fome. Deus proveu, veio do sul de Minas, criou todos os seus filhos e estruturou e criou toda a sua família. Princípio. Tem um irmão daqui que de vez em quando o animal dele produz uma raça de cavalo e falou: olha, é a primeira primogênito, eu vou dedicar ao Senhor. Ele já dedicou alguns animais. São práticas de princípios. A primeira é do Senhor. Eu tive uma vaquinha e a primeira cria dela, o nome dela foi Primícia. Se fosse macho e você quisesse resgatar, você podia dar o preço. Então você comprou do Senhor, está aqui, Senhor, o valor dele, eu resgatei. O primogênito, o que abre a madre, é primícia, é consagrado ao Senhor. O filho primogênito, era assim o princípio das Escrituras Sagradas. Mas se você quiser aprender a conquistar e a aplicar as primícias, lembre sempre, prepare com santidade, prepare o povo, receba a orientação do Senhor e busque a orientação de Deus para suas conquistas. Execute com zelo, com confiança, com coragem, com graça. E avalie. Porque se estiver dentro da obediência, as bênçãos irão acontecer na sua vida e na sua casa. Quero convidar você a colocar em pé. Jesus é a primícia daqueles que dormem. E Ele conquistou e foi levado à mais alta autoridade. E Ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele virá para levar as suas primícias, o seu povo. O chamado para mim, para você, num mundo tenebroso, porque não vai ficar fácil para viver daqui para frente, especialmente no seu país, a gente já advertia isso. Que você possa estar preparado. Circuncide-se, santifique-se, provede, abasteça, busque a Deus. Deus, me dá estratégia para viver nos dias difíceis, me dá estratégia para entrar numa sala de aula da universidade permissiva, liberal, me dá estratégia para viver com a minha empresa numa política que a gente não sabe onde vai dar. Me dá sabedoria, Senhor, para me comportar diante do todes da vida. Eu preciso buscar ao Senhor e Ele vai se deixar achar. É isso que você e eu, como povo de Deus, devemos fazer. E receber dele a orientação e entrar para executar segundo a palavra. Não inventa firula, não inventa moda. Siga estritamente esse manual de instrução. Viva a sua fé. Jesus viveu num império romano opressor e viveu. Muitos dos seus pais da fé viveram em países comunistas e viveram e mantiveram a fé. Então você permaneça fiel, o povo santo, continue perseverante e continue fiel à palavra. E você vai experimentar as conquistas e você possa dedicar ao Senhor as primícias de tudo que você tem. Os 12 primeiros
Dias do ano a gente dedicou como primícia, um dia para cada mês, isso é primícia. Tem uma sala de oração que foi a primeira sala a ser concretada nessa igreja, a primícia, porque é o lugar de oração. Várias coisas da nossa vida a gente começa a implementar. Primeiro o salário que tive depois como aposentado, isso é primícia do Senhor, isso é primícia, aprenda, porque traz bênção para a sua vida. E as muralhas vão cair. Vamos declarar esta canção?